hoje recebo aqui no nosso estúdio Isaías Bernardes de Oliveira, presidente da Chiquinho Sorvetes. Olha que história interessante. Nos anos 80, o seu Francisco, pai do Isaías, abriu para ele uma pequena sorveteria em Frutal, interior de Minas Gerais. O sorvete caiu nas graças dos moradores e visitantes, e o negócio foi dando cada vez mais certo. Com o passar dos anos, o empreendedor foi abrindo unidades em outras cidades e adotou o modelo de franquias em 2010. Hoje já são mais de 400 lojas espalhadas pelo Brasil e a rede começou o ano abrindo as primeiras unidades nos Estados Unidos. Isaías, é um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. O prazer todo meu, agradeço pelo convite. Me conta como começou essa história do Chiquinho Sorvetes. Foi no ano de 1980, é isso? 1980, meu pai, senhor Francisco, conhecido por Chiquinho, né? Ele chegou em mim e falou, vamos abrir algo, empreender um negócio para você, porque você vai trabalhar de empregado, até porque é uma cidade pequena que não oferecia oportunidade de emprego, né? E resolvemos empreender, abrimos uma pequena loja com 16 metros quadrados. Na época você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18. E aí abrimos essa primeira loja, em 1980. Em 2010, juntando eu, a minha família que entrou junto com o negócio, já tínhamos 80 lojas. Em 1980, quando vocês abriram essa loja lá em Frutal, ela tinha, como é que era? Era sorvete de massa, era sorvete de palito? Quais eram os produtos que você tinha ali? Em 1980 começamos com massa, aquela sorveteria tradicional que atendia no balcão mesmo. E palito também, eram os dois, era um mix de produto bem pequeno, bem resumido, até por desconhecer, né, a operação. Desconhecer a operação? Não entendia de sorvete? Não entendia. Nem você, nem seu pai? Nem eu, nem meu pai. Como é que teve a ideia de partir para sorvete sem conhecer da operação do negócio? Então, foi assim, uma aventura do meu pai, eu era um garoto, ele falou assim, vamos abrir algo, e eu sugiro uma sorveteria. E aí eu falei, ok, vamos, só que eu não sei fazer sorvete, né? Ele falou, não, isso aí você aprende, você vai para o mercado, você aprende. Vamos desenvolver. Vamos desenvolver. E assim foi. E me diz uma coisa, Isaías, vocês abriram a sorveteria em 1980 e quando que vocês, ou você, ou seu pai, ou os dois ao mesmo tempo, quando que vocês começaram a perceber que o negócio tinha dado certo, que era o caminho certo? Quanto tempo vocês levaram para perceber isso? Eu toquei de 80 a 86 no mesmo ponto, a mesma loja pequena. 6 anos? Isso. Em 6 anos eu já abri a primeira filial na cidade de Guaíra, São Paulo. Aí eu mudei para a cidade de Guaíra e eu saí de Frutal e ali eu comecei a expansão pela cidade de Guaíra. Aí eu comecei a abrir umas lojas nas cidades vizinhas. Quando você abriu a primeira filial, você já entendia mais de sorvete 6 anos depois? Sim, aí já dava para aventurar um pouquinho mais. Já sabia o que estava fazendo? Já sabia o que estava fazendo. E continuou na mesma linha, sorvete tradicional, ou teve alguma grande inovação nesse período? Até 1990 foi na mesma linha, só massa e palito. Em 1990 que veio a grande inovação nossa, que foi entrar na linha do sorvete soft. E aí agregamos junto mesmo com a sorveteria de massa a máquina soft. E aí tem uma história interessante do Isaías, que ele criou uma receita, teve uma história de uma receita. Isso. E conta para o nosso telespectador como é que foi essa questão dessa receita aí. Foi em 1990 a receita? Isso, em 1990 já coloquei a máquina soft e já comecei a minha inovação de desenvolvimento de um produto exclusivo nosso. E aí eu fui fazendo curso, fui treinando, desenvolvendo receita própria até chegar a um produto ideal que o cliente assim viu a diferença e foi todo o diferencial do Chiquinho, foi essa nova receita. De ter a ideia e chegar no produto final que o cliente aceitou, quanto tempo você levou nesse experimento? 10 anos, 10 anos. Aí 10 anos já estava assim, já consolidado com um produto muito bom, muito aceito pelos clientes, já era um sucesso. Em 1990, 10 anos depois, você já tinha quantas lojas? Já tinha 6 lojas na região ali. 6 lojas? Isso, na região. Se você pudesse dar uma dica para os empreendedores que estão nos assistindo, porque vamos combinar que você empreendeu em um negócio que não é tão simples assim, dado a sazonalidade. Depois a gente vai falar disso. Tá. Mas se você pudesse dar uma dica para o empreendedor, como é que você pode dar uma dica para alguém que começa um negócio sem saber o que está fazendo, sem entender do negócio, do jeito que você começou? Tudo bem que eram outros tempos, 1980. Mas que dica você daria para o empreendedor? Olha, muita persistência e trabalho,
foco e objetivo mesmo. Você teve algum momento que você pensou em desistir? Desistir não, mas eu enfrentei muita dificuldade. Só que assim, sempre na intenção de superação, sempre buscando inovar. E passamos por momentos muito difíceis mesmo da economia no ano Plano Cruzado de 86, foi um ano muito difícil. Fora os desafios que você enfrentou, do ponto de vista econômico, o nosso país é uma grande montanha-russa. Né? Se a gente for contar de 1980 para cá, durante todos esses 38 anos aí, foram uma série de altos e baixos. Mas fora a economia do país, que a gente já sabe que é essa montanha-russa, o que você enfrentou como um grande desafio nos teus 6 primeiros anos, até abrir a filial? O grande desafio é que meu pai abriu uma pequena loja de 16 metros e me entregou. Então ela era muito pequena, numa cidade pequena, e o mercado não era promissor, era uma pequena cidade. Então eu precisava crescer, mas crescer como? Se eu não tinha capital para crescer. Então aonde eu tive que recorrer a banco, fazer financiamento inicial, para abrir a primeira filial na cidade de Guaíra foi assim um sacrifício enorme, porque só tinha uma lojinha pequena para pagar o financiamento da segunda loja. Então esse foi assim uns momentos muito difíceis de superação e o aprendizado do próprio negócio, né? O meu pai, que foi o idealizador, o fundador, um dia chegou em mim e falou: meu filho, esquece, vende a tua loja, porque dessa você não sai. Ele que teve a ideia, já teve vontade de desistir. Ele teve a ideia, ele arquiviu o montante, o que eu tinha feito, a dívida e o volume que eu devia, falou: esquece, você não paga. Para isso não crescer. Falei, vamos pagar sim, vamos trabalhar. E eu trabalhava dia e noite, eu não tinha férias, não tem fim de semana, era dia e noite. Eu abria às 7 horas da manhã e fechava às 11h30 da noite. E todos os dias ali na operação, e cortando o custo máximo. Quando eu casei, minha esposa entrou comigo na operação, foi uma grande guerreira, pegou junto comigo e assim nós dois vencemos junto. Isaías, nosso papo está muito agradável e eu vou querer saber mais dessa história. A gente volta já já. Não saia daí! Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. E o meu convidado de hoje é Isaías Bernardes de Oliveira, presidente da Chiquinho Sorvetes. No bloco anterior falamos sobre como foi começar um negócio sem experiência no setor e a criação de receita que se tornou um sucesso entre os clientes. Isaías, um pouco antes da nossa entrevista nós estávamos conversando sobre a questão da sazonalidade desse mercado que você atua, que são sorvetes. E aí você me disse que isso mudou muito de 1980 para cá. Né? Você disse que tinha uma queda antigamente, agora é completamente diferente. Explica para nós um pouquinho disso. Antes, na sazonalidade, caía até 70% as vendas, depende da onda de frio que vinha, né? E hoje nós já resolvemos isso, tem um lançamento de inverno todo ano, a campanha de inverno, né? Então, é um sucesso hoje. Para vocês observarem o que é inovação, um lançamento de... uma empresa de sorvete lançando uma inovação no inverno. Me conta como é um sorvete para o inverno. Como é que é isso? Nós temos um produto que chama Canecake, que é o bolo na caneca. E ele é assado na hora, no micro-ondas, e já sai quente. Então, imagina, pega a caneca quente, coloca o sorvete gelado, já dá aquela quebra. E aí você toma aquele sorvete, o bolo com sorvete. E é uma delícia, é um sucesso. E todo ano o cliente já fica esperando o próximo inverno para consumir o nosso produto. E a cada inverno vocês lançam um sabor diferente? Como é que é isso? O Canecake praticamente é o mesmo produto. Aí temos outros, chocolate quente, temos outros produtos à base de chocolate que complementa. Geralmente é 6 produtos lançamos. Hoje são mais de 400 lojas espalhadas pelo Brasil, é isso? Isso, são 440 lojas. 440 lojas. Uhum. E são quantas franquias, quantas lojas próprias, como é que é isso? São todas, só temos uma loja própria em São José do Rio Preto, que é a loja piloto, a loja escola nossa, né? E a de Frutal, de 1980? Ainda tem ela ainda. Ainda existe? Existe ela ainda. Existe? É uma franquia lá. Ah, ela se tornou franquia? Se tornou franquia. E me diz uma coisa, de onde veio a ideia de partir para os Estados Unidos? Então, agora nesse ano, já vimos que a Chiquinho Sorvete no Brasil já está consolidada, né? Com 440, já o plano, dentro do nosso planejamento já é fechar
2018 com 500 lojas. Então já vimos que hoje já temos essa folga de que já dá para investir fora, né? Eu acho assim que uma empresa, para pensar em investir em outro país, sair fora do país, eu acho que ela tem que estar consolidada no seu mercado. E hoje eu já vejo a Chiquinho como consolidado no Brasil. Ô Isaías, e quando que vocês entenderam que era o momento de partir para franquias? Em 2010, era uma rede familiar, então eu era o fundador da marca e eu compartilhava essa marca com a minha família. E o mercado me procurava. Eu vi uma Chiquinho em tal lugar, eu gostei muito, eu gostaria de ser um franqueado. Isso em 2010? Antes de 2010, né? E aí os próprios clientes queriam uma franquia da Chiquinho, só que não era uma rede que eu compartilhava com a minha família. E então, devido a essa demanda e como oportunidade de negócio, em 2010 resolvemos franquear a marca. No primeiro bloco você comentou que começou em 1980, em 1986 você partiu para a filial. Isso. E até 1990 você tinha já 6 lojas, não é isso? Isso. Em 2010, quando você partiu para a franquia, você tinha quantas lojas? Eu e a minha família, quando eu compartilhava a marca, era 80 lojas. 80 lojas. Já foi um crescimento assim muito. De 1990 a 2000 o crescimento foi muito expressivo, muito. Como marca própria, como marca familiar, né? Foram mais de 70 lojas, então, se levar em consideração. E de 2010 a 2018 pulamos de 80 lojas para 440 já. O nosso crescimento médio anual é de 25% ao ano nos últimos 7 anos. O que você tem percebido depois que você estabeleceu as franquias como a maior dificuldade de crescimento como empreendedor no nosso país? Olha, o Brasil é um país continental, né? Então, a logística é uma grande dificuldade. As barreiras tarifárias é outra grande dificuldade, que cada estado hoje se tornou praticamente um país dentro do Brasil, né? Então, hoje as substituições tarifárias, e está muito difícil isso. O grande dificultador hoje é o próprio governo. Vocês estão hoje em todos os estados brasileiros? Com exceção do Amapá. Estamos em todos os estados do Brasil hoje. E qual a dificuldade para entrar no Amapá? O que você percebe? Por que ainda não Amapá? É logística mesmo. Logística. É logística. Mas ainda vamos chegar lá, mas ainda não é hora ainda. Quando a gente fala dessa questão da sazonalidade, o Isaías estava me explicando que basicamente ele percebe o problema do inverno de São Paulo para baixo. É sudeste aqui, alguma coisinha ali, sul de Goiás. Sul de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul para baixo. Aí vem baixo. Santa Catarina e vamos descendo. Isso. Para cima praticamente é verão o ano inteiro. Verão o ano todo. O inverno lá é chuva, né? Não é frio. E você percebe alguma queda nesses momentos, mesmo o inverno sendo chuva? Não, muito pouco. Muito pouco. Lá não tem essa oscilação que tem no sul, né? Que o gráfico vai em cima, no inverno desce bastante. Lá é bem linear o ano todo. Isaías, depois da Chiquinho Sorvete se estabelecer nos Estados Unidos, quais são os próximos passos? Então vamos consolidar primeiro nos Estados Unidos, né? Depois pensamos no próximo passo. Só depois que estiver estabilizado nos Estados Unidos? Precisa consolidar lá, né? Como fizemos no Brasil, consolidamos aqui, depois fomos para os Estados Unidos. E consolidando lá, aí vamos pensar em um outro mercado, com certeza. Vocês começaram este ano nos Estados Unidos, foi isso? Esse ano. Nesse curto espaço de tempo aí, nem 90 dias estabelecidos nos Estados Unidos, o que vocês percebem de diferença de mercado para o mercado americano e o mercado brasileiro? Olha, o mercado são muito parecidos, mas o mercado de sorvete, né? Fizemos algumas adaptações, sim, mas muito pouco. O mercado é muito próximo, a aceitação do produto foi muito grande, está um sucesso já, apesar de 90 dias, não deu tempo ainda de trabalhar a marca ainda, mas estamos muito otimistas com o resultado já inicial. Isaías, nessa nossa entrevista aqui, a gente sempre procura trazer empreendedores, né, pessoas como você e como seu pai, que tiveram uma trajetória de sucesso, como você descreveu aqui para nós. Certo. Se você pudesse dar uma dica para o telespectador que está pensando em empreender, independente do ramo, algo que foi muito relevante para você nessa tua trajetória de 38 anos de empreendedorismo, o que você diria para o nosso telespectador? Conheça melhor o mercado que você vai entrar, pesquise o segmento que você vai entrar, para não pegar algo que seja
tem que estar com o produto certo, no lugar certo, para o público certo, é isso. Tá aí a dica de quem passou muito tempo com um negócio sem conhecer do negócio, não foi isso, Isaías? Sim, sim, sim. Perfeito, conheça do negócio. Isaías, muito obrigado por compartilhar a tua história conosco. Obrigado. E tem a Chiquinho Franquia, né, que colocamos à disposição do telespectador de conhecer o nosso modelo de negócio, que é um sucesso. Aí, já tem alguns anos de experiência, não é isso? Isso.